Shalom, amados. Quero trazer para nós alguma clareza a respeito do mover profético, dos atos proféticos, de momentos proféticos na vida da gente. Hoje, quando nós entramos em qualquer ministério, quando se trata de unção, se derrama óleo sobre a cabeça. Você observou que na Nova Aliança, no Novo Testamento, não tem referência de derramar óleo na cabeça para ungir alguém? Tem referência de impor as mãos, mas não tem referência. Quando Jesus falou para ungir com óleo, sabe quem era? Em Marcos 6, 12, 13 ali, curar os enfermos. Quando Tiago, no capítulo 5, fala dos enfermos, também ele fala de ungir com óleo. Profeticamente você vai ver as escrituras dizer, derrama o teu óleo fresco sobre a nossa cabeça. Moisés, ele ungiu Arão. E o óleo correu na barba e correu nas suas vestes. Depois Moisés mandou Arão vestir os filhos com as vestes cheias de óleo, que é uma figura profética. Quando nós compreendemos, Hebreus capítulo 10 diz que a primeira aliança era a figura das coisas que viriam. E você vai ver também Samuel indo na casa de Jessé ungir Davi, mas o Espírito Santo fez com que as jumentas de Quis se perdessem e Saul fosse em Samuel em busca de achar jumenta e achou a unção que esperava ele lá. E Samuel ficou com ele, segurou ele lá, deu uma palavra sobre as jumentas para aquietar o coração dele, que elas tinham sido achadas, mas derramou óleo sobre a cabeça de Saul e depois confirmou as profecias no caminho de Saul, até que o dia que ele tomou posição, se levantou e liderou Israel. E o dia que ele falhou, ele sofreu as consequências de suas falhas. E Davi já estava ungido e sendo preparado. Essas referências bíblicas falam de colocar óleo. Também Eliseu pega um discípulo seu e envia ao comandante do exército, e derrama óleo sobre o comandante do exército para destronar a casa de Acabe. São poucas referências que nós temos na Bíblia de homens que derramaram óleo na cabeça dos outros. E todos esses que foram usados para derramar óleo, como Moisés, Samuel, Eliseu, eles eram profetas. Hoje você vê qualquer um ungindo qualquer um, fora do tempo, sem discernimento, sem cuidado. Mas deixa eu dizer para você, nem tudo que você unge vai prestar, porque foi Samuel, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, mas Saul não prestou. Começou bem e terminou mal. Davi teve problemas na caminhada, mas terminou bem com Deus, e isso é importante. Mas às vezes nós temos uma palavra profética e precisamos confiar no profético. Aqui no livro do Êxodo, capítulo 15, Moisés está conduzindo o povo e eles chegaram em um lugar e as águas eram amargas. E o povo estava triste, estava revoltado, estava em crise, queria água. E a Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou um galho a ele. Ele pegou aquele galho e lançou nas águas e as águas se tornaram doce. Observa que não tinha nenhuma Bíblia para Moisés ler. Moisés conhecia um pouco da história que tinha sido contada para ele, mas ele não tinha um entendimento profundo daquilo que era a vontade de Deus. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos isso, que às vezes nós temos tendo uma direção profética, e às vezes nós ficamos procurando alguma coisa para nos respaldar. Quando Eliseu chegou à cidade de Jericó, a Bíblia diz que os homens daquela cidade disseram a Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 2, eis que o lugar é bom, a habitação é boa nessa cidade, meu Senhor. Porém as águas são más, as águas são estéreis, as águas não prestam. E Eliseu pediu a eles uma vasilha, põe nela sal, e trouxeram sal. E saiu ele ao manancial de águas e lançou sal nele e disse assim, diz o Senhor, sararei essas águas e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. E ficaram aquelas águas saradas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha liberado. E quando nós compreendemos isso, que às vezes você tem na palavra para liberar num lugar, às vezes nós fizemos coisas porque vemos os outros fazer e não tem nada de profético naquilo. Se você parar e refletir sobre a ceia que Jesus instituiu no dia que foi preso, para o outro dia morrer, no dia que ele foi preso e açoitado, nesse dia ele
teve uma comunhão com os discípulos e comeu uma Páscoa com eles. Terminando a janta da Páscoa, então Jesus pegou o pão, quebrou e disse: esse é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue na nova aliança. E o apóstolo Paulo, quando foi orientar a ceia, eles estavam fazendo uma comilança dentro da igreja. Uns comiam, outros ficavam sem nada, uns se embriagavam, bebiam tanto vinho que se embriagavam, outros ficavam sem nada. Então ele organizou aquilo que Jesus instituiu. Então existem coisas, atitudes, ações que são instituídas. Agora a sabedoria, a direção de Deus organiza aquilo. E às vezes nós precisamos de organização naquilo que já está ordenado, direcionado e instituído. E as coisas proféticas precisam de organização. Às vezes precisamos estudar, ler bons livros, para na caminhada nós não atropelarmos o chamado ou fazermos aquilo que não devíamos. Deus te abençoe em nome de Jesus.